Já pude assistir o novo longa O Último Pub e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O Último Pub conta a história do dono de um pub em uma região em que começam a circular muitas pessoas refugiadas. Mas será que afinal vai ter uma recepção boa de todas as pessoas que moram na área desse pub? Ou será que esse dono, muito simpático por acaso, vai unir todos desse pequeno vilarejo onde eles se encontram? O Último Pub é um longa que lançou recentemente, que gerou certa repercussão, né, porque foi dirigido pelo Ken Loach, que é um diretor bastante reconhecido, né. Mas afinal, será que o longa é bom mesmo? Apresentando uma premissa aparentemente rasa, né. Será que ele consegue se sustentar ou não? Bom, já vou começar falando aqui que O Último Pub é um filme interessante. Ele recupera muito de dramas antigos que abordam questões de uma maneira mais ampliada, eu diria, né, com muito espaço para especulação do seu teor social, mas que foca no sentimentalismo, sabe. Um desses exemplos que eu consigo pensar, assim, de cabeça é A Procura da Felicidade, né, com Will Smith. É um filme que eu acho bastante parecido em questão de forma e narrativa. Você acompanha a história de uma injustiça social, mas não se apropria totalmente dela e gera reflexões sobre a mesma, mas você divaga pelo sentimento dos protagonistas que aborda essa história. Você constantemente é coagido a sentir o que cada um daquela vila sente, seja ódio por alguns personagens ou seja um teor dramático por outros, né? Principalmente, obviamente, pelos refugiados. E eu acho interessante como tudo na narrativa corrobora para isso, sabe? A fotografia é bem simplista e tende a não se ousar, mas tudo bem, porque ela quer demonstrar através da câmera o sentimento dos personagens. Muitas cenas são feitas com a câmera fixa no personagem, às vezes no ângulo contra plongé, às vezes no ângulo plongé, e que servem para enaltecer as ações, ou o oposto, né? Reclamar das ações de quem as toma, né? Por exemplo, na parte dos refugiados, a câmera tem todo um cuidado de retratar eles como pessoas que justamente são martirizadas por uma sociedade diferente da deles, né? Afinal, eles não fizeram nada para aquilo. E, inclusive, tem um subtema no início do longa sobre a câmera fotografar as pessoas e os atos dela e corrobora completamente com o que Loach quis passar, né. Eu achei que foi de muito bom tom a primeira cena em que uma câmera é quebrada, né, uma câmera de uma das refugiadas, e que mostra justamente essa falta de retrato cinematográfico nessa questão importante, né, que é o refúgio em outros países de certas pessoas que não necessariamente queriam estar nesses países, né. E toda a opressão em cima dessa classe de novas pessoas se destinando a novas localidades. Então acaba por ser um longa que foca muito no sentimental e no que quer passar para o espectador, mas não necessariamente quer focar na questão do refúgio, né? Ele só aborda para gerar impacto e emocionar no final. E justamente com todos os seus fatores, eu acho que ele consegue gerar essa emoção. É um filme muito melancólico, né, um filme muito para baixo, tem poucas cenas em que as coisas brilham em tela, mas às vezes que elas brilham são sensacionais, tanto de um ponto de vista estético quanto de um ponto de vista do roteiro, né. São pessoas sofridas que são constantemente atacadas e são coagidas, né, a viver somente em suas limitações, sem interagir com o próximo. E o que vem, né, justamente pelo dono desse pub, que aliás é muito bem interpretado, mostrando todas as nuances de um homem que falhou muito e que constantemente é repreendido por ele mesmo, né? Ele consegue, assim, justamente causar uma emoção no espectador, uma emoção logo de frente, né? Um filme que quer gerar emoção instantânea,
né, aquele que assiste no público, né. Então acaba por ser interessante justamente por isso. Eu acho que é um gênero que foi perdendo meio, o seu espaço, né, porque além de A Procura da Felicidade, Pequena Miss Sunshine, que são filmes com esse teor mais social, mas que raspa nesse social para falar do emotivo, eu acho que muitos longas recentemente vêm deixado essa parte de lado. Pelo menos eu não lembro um exemplo nos últimos 5 anos de um longa que segue essa proposta de drama que quer constantemente causar catarse, né, em sua narrativa. E eu acho que o último Pub foi excelente nesse quesito, justamente. Ao final eu pude apreciar o último Pub e realmente achei um filme que, apesar de focar mais nos personagens, nos seus traumas e tentar causar um senso catártico com isso, e somente raspar numa suposta simbologia e discussões sobre os refugiados, né, preferem investir no emocional. E eu acho que fez isso da maneira mais positiva que poderia haver para um longa nesse sentido. Eu acho que é um bom exemplo de um cinema que foi perdido há certos tempos atrás, né? Porque eu acho que as coisas focam muito no social hoje e tentar pretenciosismo, mas o último Pub não. Ele foca no simplismo de uma história, de uma narrativa que pode ser interpretada de diversas formas pelo público. Então eu acabei achando o último Pub no final muito interessante por tudo que ele aborda, mas por tudo que ele também deixa de abordar, levando o espectador a pensar e sentir muito mais do que tentando ser pretensioso e intelectual, falsamente, claro, e não conseguindo. Em suma, eu achei que o novo filme do Ken Loach é bem interessante, tanto do ponto de vista da forma que ele é apresentado ao espectador, mas também da forma como a narrativa é contada, não abordando aspectos tão pretensiosos e que gerem discussões de horas a fio, mas focando numa narrativa simples que pode ser apreciada por pessoas em um geral. Acho que praticamente todos que vão assistir esse filme vão ter um pingo de emoção com ele, por ele justamente construir muito bem toda a sua segmentação dramática e realmente causar uma catarse no final que emociona, eu diria que vai emocionar muitas pessoas, inclusive me emocionou bastante. Então, para o último Pub, eu vou colocar aqui uma nota 7 de 10. É um longa interessante que vale muito a pena ser visto e recomendo, se você gosta desse gênero, né, de drama com finais esperançosos, catárticos, que realmente exprimem um senso de felicidade instantânea, né? Porque geralmente esses filmes fazem isso. Então eu recomendo muito o último Pub. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir ao filme? Então curta, se inscreva, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e